Nos dois últimos vídeos desse canal aqui, eu falo sobre formas de governo e eu falo basicamente sobre monarquia e democracia barra república, que é o que a gente tem hoje. Isso é uma série de 3 vídeos. O vídeo de hoje é o terceiro vídeo, é a conclusão desses últimos dois. E nesses últimos dois eu falo basicamente... No primeiro eu falo sobre as duas razões que, na minha opinião, fazem com que uma monarquia seja uma forma de governo melhor do que uma democracia, ou pelo menos tem o potencial de ser uma forma de governo melhor do que uma democracia. E no segundo vídeo eu falo sobre o porquê de não termos uma monarquia hoje, já que uma monarquia é uma forma de governo que tem um potencial melhor do que uma democracia. Por que então evoluímos para uma democracia barra república, né? Tem uma razão para isso. Esses dois vídeos estão muito interessantes, eu sugiro que a galera assista, são os dois últimos vídeos aqui do canal. Mas, enfim, vou resumir para a gente poder entrar na conclusão, né, que é o vídeo de hoje. Vamos lá. Por que que uma monarquia é uma forma de governo com um potencial melhor do que uma democracia? A gente tem dois aspectos numa monarquia que, digamos assim, são dois pilares que nos deixam mais perto de Deus, ou mais perto da lei, do correto, das coisas como elas são. Que aspectos são esses que uma monarquia tem e uma democracia não? Primeiro aspecto, propriedade privada. Eu acho que é muito claro da gente ver que quando a gente tem propriedade privada, as coisas funcionam melhor. Um exemplo clássico disso, eu até falo sobre isso no último vídeo, é que as pessoas jogam lixo na rua, mas as pessoas não jogam lixo dentro de casa. Quando alguma coisa é sua, você tem um incentivo natural para fazer aquilo funcionar. Uma monarquia é do rei. O rei é o dono daquele país, daquele reinado, daquele lugar, daquele território. Então ele tem um incentivo natural para fazer aquilo funcionar. Simples assim. A propriedade privada está ligada a isso, né? Você tende a querer fazer com que algo funcione melhor se aquilo é seu. Se aquilo é de outra pessoa, você não tem tanto interesse em fazer isso, né? Como é óbvio. Então, esse aspecto da monarquia já é uma coisa que não existe numa democracia, né? A gente tem ali um presidente, que é um cara que não é o dono daquilo, então ele não tem o mesmo incentivo para fazer aquilo funcionar da melhor forma possível, né? Então, esse aspecto aí da monarquia é o primeiro aspecto que diferencia ela e faz com que ela intrinsecamente tenha um potencial de funcionar melhor do que uma democracia. O segundo aspecto é o aspecto tempo. A gente também não tem isso numa democracia porque as eleições são a cada 4 anos. Então, o que acontece? Como você não tem um período estendido de tempo, você tende a ter coisas feitas com uma visão de curto prazo. Para que eu vou fazer um troço muito maneiro que vai levar 20 anos, se daqui a 20 anos, quando estiver pronto, já vai ter outro cara no governo? Eu não vou levar os créditos disso. Para que eu vou fazer isso, então? O longo prazo é uma coisa que tende a alcançar melhores resultados, porque as melhores coisas são construídas no longo prazo. Então, se você tem uma forma de governo com uma visão de curto prazo, como que você vai fazer as melhores coisas, se as melhores coisas são feitas no longo prazo? Esse é o aspecto tempo que uma monarquia tem, porque o rei é o rei até ele morrer, e aí quando ele morrer vai ser o filho dele. É uma coisa que vai ser sua por um tempo estendido de tempo, então você tem um incentivo ainda maior para fazer aquilo funcionar. Isso também não tem numa democracia e a gente acaba tendo o efeito oposto, né? As pessoas têm um incentivo para fazer medidas de curto prazo, medidas que no longo prazo vão acabar prejudicando muito mais do que ajudando. Então uma monarquia tem esses dois aspectos, esses dois pilares, que são aspectos que meio que deixam ela mais perto de Deus, ou mais perto da verdade, ou daquilo que funciona, se você quiser, né? Se você preferir, cada um fala do jeito que quiser, mas esses dois aspectos com certeza fazem as coisas funcionarem melhor. Só que o que acontece, né? E isso aí eu já falo no segundo vídeo. Se esses dois aspectos derem errado, a gente tem um inferno na Terra. Porque se esse dono não estiver de bom humor, ou se ele não for uma boa pessoa, ou se ele se corromper, ele é o dono e ninguém pode tirar dele, ele é o rei. A não ser que a gente, né, arranque a cabeça dele fora, igual o nego fez na França, mas em regra aquilo ali é dele e não tem muito o que fazer. Então, se esse cara se corromper, a nossa vida aqui vai ser um inferno. E o segundo aspecto ainda piora isso, porque isso vai ser dele corrompido por muito tempo. Então perceba que uma monarquia, apesar de ter
um potencial de ser um governo melhor por causa desses dois aspectos, também tem o potencial de se tornar uma tirania ou uma coisa muito pior do que uma democracia ruim seria. Então, portanto, evoluímos para diminuir o risco, porque somos seres humanos, somos seres avessos ao risco. A gente prefere não se fuder do que se dar bem. É mais ou menos por aí. Então a gente evolui para uma coisa que varia menos. Uma coisa que pode ser um pouco bom ou pode ser um pouco ruim, tende a ser um pouco ruim, né? Porque uma democracia tende a colocar as piores pessoas no poder, as pessoas tendem a fazer as coisas com uma visão de curto prazo, então a gente tende a ter as coisas um pouco ruins numa democracia, mas a gente nunca vai ter as coisas muito ruins, entende? Isso aqui nunca vai virar o Egito antigo, isso aqui nunca vai virar uma tirania braba e tal, porque é uma democracia. Se ficar ruim, a gente vota e tira o brother e coloca outro. É mais ou menos por aí. Então, por isso a gente evolui para uma democracia, apesar do potencial de uma monarquia ser, na minha opinião, superior. E isso nos traz finalmente ao assunto, ao tema do vídeo de hoje, que é: qual será o próximo passo? Aonde estaremos daqui a 300, 500 anos? Qual será a próxima forma de governo? E, bom, eu queria deixar bem claro primeiramente que o que eu vou fazer no vídeo de hoje é só um exercício de visualização do futuro, tá? Isso aqui é achismo, mas eu acho que é bem interessante, então fica comigo até o fim do vídeo, porque você vai entender onde eu quero chegar. Vamos lá. O que importa é que estamos evoluindo. Por mais que seja difícil de você... Quando você está vivendo o presente, é difícil de você entender que ainda estamos evoluindo. É difícil de você olhar para frente. Você só olha para trás e percebe que tem uma evolução até aqui. Então isso faz com que você ache, porra, estamos no auge. Só que não estamos no auge. Porque, a evolução é contínua, a gente sabe disso, a evolução sempre foi contínua. Por que ela não seria hoje? Né? Por que ela deixaria de ser hoje? A gente vai continuar evoluindo. E outra coisa é que já tivemos coisa melhor lá atrás. A gente vive hoje uma democracia porque ela varia menos, a gente evoluiu para isso porque varia menos e a gente se sente mais seguro. Mas a gente sabe que existem outras formas de governo, que a gente já testou inclusive, que tem o potencial de serem melhores. O que aconteceu foi que faltou alguma coisa. Só que quando faltou alguma coisa, a gente não conseguiu resolver, não entendeu o que faltou, e aí jogou tudo no chão e partiu para uma democracia. É mais ou menos por aí. Só que talvez a gente possa entender o que faltou. E é isso que eu vou tentar fazer no vídeo de hoje. Eu vou tentar chegar a uma conclusão aqui do que faltou, e a gente vai entender como será o mundo quando a gente sacar, como a gente implementa aquilo que faltou na monarquia. Bom, então vamos lá, né? Eu falei para vocês que uma monarquia tem dois aspectos, tem dois pilares fundamentais que fazem com que ela seja potencialmente uma forma de governo melhor do que uma democracia barra república. Só que esses dois pilares sozinhos, eles não funcionam e eles vão acabar eventualmente causando um problema maior, causando uma tirania. É quase que como dois pilares não serve, porque é só assim, e aí cai, tudo desaba em determinado momento, é certo que tudo vai desabar. Existe uma mística a respeito do número 3. Se você olhar na Bíblia, inclusive, isso é um número bíblico, isso quer dizer totalidade. O número 3 é o número da totalidade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. São as 3 dimensões. São os 3 dias que Jesus demorou para ressuscitar depois que ele morreu. Foi o tempo do processo de morte e ressurreição de Cristo. Foi o tempo que ele demorou para passar pelo processo de totalidade, de abandonar todos os seus pecados como ser humano e só então ressurgir como uma figura divina. É a totalidade do processo, é o número 3. Como eu disse, a gente tem 2 pilares numa monarquia. Se tem só assim 2, vai cair. Você precisa de 2 assim e mais um aqui, ó. A pirâmide só fica em pé quando tem 3 lados. Se você não tiver 3 lados, ela vai cair. Então, talvez esteja faltando um pilar para a monarquia. Mas então, que pilar é esse? Que terceiro aspecto é esse que falta
para a pirâmide ficar em pé, para a gente poder fazer a monarquia funcionar. Talvez uma das questões mais complexas aí da humanidade, um dos maiores mistérios da humanidade, mas que se a gente olhar bem, talvez não seja tão misterioso assim. Se a gente olhar para a história, olhar para as coisas como elas são, livre de vieses e disposto a falar algumas coisas aí que nem todo mundo vai aceitar de boa, talvez a gente consiga entender isso aí. O que era o mundo antes, o mundo nos primórdios? O mundo era uma grande confusão, um grande caos, um grande coletivismo. A gente tinha diferentes tribos aqui e ali, uma galera aqui, outra galera ali, todo mundo saindo na porrada, brigando por comida, e é isso, homens das cavernas, e fogo, e porrada, e é isso aí. Até que, em algum momento ali, mais ou menos pelo Oriente Médio ali, uma rapaziada começa a fazer umas coisas diferentes. São judeus, e o que esses caras fazem diferente? Eles entendem subconscientemente, porque não é como se eles pudessem articular essas ideias, né? Mas eles entendem que Deus existe e que você pode barganhar com ele. O que é Deus? Deus é as coisas como elas são. Deus é o tempo. Deus é o futuro. O futuro existe. Você no futuro existe. Então, você pode barganhar com esse futuro. Se você entende que o futuro existe, porque é isso que te difere de um cachorro, né? Você entende que o futuro existe. A gente vem evoluindo como espécie desde lá de trás, a gente era uns macacos, assim, né? A gente não entendia muita coisa, só que em algum momento a gente cria consciência e a gente começa a entender que o amanhã existe, você pode talvez guardar uma comida hoje para não ficar com fome amanhã. Você entende essa ideia de que o futuro existe. E aí você entende que você pode barganhar com ele, você pode barganhar com as coisas como elas são de fato. Você pode barganhar com Deus. E na falta de capacidade de articular essa ideia com palavras, há sei lá quantos mil anos atrás, os judeus começam a fazer sacrifícios. Eles começam a manifestar essa ideia da maneira que eles podiam. E aí começa a circuncisão, essa coisa toda, que nada mais é do que um sacrifício a Deus para ter um futuro melhor, para ter uma vida mais digna, ou o que quer que você, como é que você queira chamar isso. Enfim, esse entendimento de que você pode sacrificar o presente para ter um futuro melhor dá início ao capitalismo. E dá início à possibilidade da gente ter uma moeda. Porque o que a gente fazia até então? Era tudo um grande feudalismo, né? Eu tenho, digamos, carne e você tem madeira. Eu posso trocar a minha madeira pela sua carne. Mas é isso. Agora, se eu consigo entender que o futuro existe, a gente passa a parar de se preocupar com sobreviver agora. Eu preciso comer, então você tem carne, eu quero a sua carne agora, você precisa construir uma casa, a gente troca aqui e já é, a gente resolveu o agora. Só que agora a gente vê o futuro, entende? Então o que pode se fazer a partir daqui? A gente cria uma moeda, né, um meio de exchange, uma moeda, e agora a gente pode acumular. É diferente, antes a gente só podia trocar as coisas no curto prazo, agora a gente pode acumular, porque a gente entendeu que o futuro existe. Então, essa descoberta dá início à moeda, dá início a você barganhar com o tempo e o sacrifício. Inclusive, é o que dá início ao capitalismo. E perceba que essa mesma ideia também vai dar início a um conceito, a uma ideia de propriedade privada. Porque até então, a minha tribo tem carne e a sua tem madeira. A gente pode trocar agora e todo mundo fica feliz. Só que a partir do momento que a gente entende o futuro, que a gente começa a inventar uma moeda e poder acumular coisas, o conceito de tribo perde força. As coisas passam a poder ser feitas individualmente, né? Então a gente começa a desenvolver uma ideia de capitalismo, propriedade privada, sacrifício pelo futuro, acumulação. É daí que vem isso tudo. Inclusive, por isso os judeus são tão odiados e perseguidos desde sempre, né? Porque eles vão contra tudo aquilo que é Estado, socialismo, comunismo. Eles são os caras que inventam aquilo que permite com que as pessoas saiam do comunismo.
Se não fossem os judeus, o mundo hoje ainda seria um grande coletivismo. E os caras que estão no poder estariam no poder e todo mundo seria seus súditos, entende? Então, o ódio aos judeus vem de um lugar muito mais complexo e muito mais distante disso tudo. Mas, enfim, qual é o ponto disso? O ponto é, os judeus conseguem entender o conceito divino de tempo e o conceito divino de propriedade privada. Por isso os judeus prosperam. Por isso mais um motivo para eles serem odiados e perseguidos. Né? Os caras ainda prosperaram. Ó, que coisa, eles prosperaram depois de terem entendido tudo isso. Então vamos perseguir os caras e exterminar eles. Mas enfim, eles descobrem esses dois aspectos e, portanto, eles prosperam. Só que o que acontece se você olhar bem? Os judeus, até hoje, são perseguidos, até hoje estão em guerra, e até hoje é como se esses dois aspectos, esses dois pilares que eles descobriram, não sustentassem a pirâmide. A pirâmide continua caindo. E por quê? E vamos lá, se você olhar bem, aonde é que a pirâmide não cai? Ou pelo menos até agora, né, que a gente está abandonando esses princípios. A pirâmide não cai em lugares cristãos, que são os melhores lugares para você viver, Estados Unidos, etc. Enfim, o oeste ali, né, o ocidente, a galera cristã, é o lugar que não está em guerra, é o lugar, ou pelo menos não está em guerra contínua, né? É o lugar que prospera, é o lugar que as coisas funcionam melhor, até os últimos 10 anos, né? Porque a gente está começando a abandonar esses princípios de propriedade privada, cristianismo, etc, etc. As coisas estão começando a pirâmide está começando a cair. Mas enfim, esse é o lugar que as coisas funcionam. Para os judeus, não funciona tão bem assim. Os caras estão em guerra até hoje. É quase como se eles só tivessem dois pilares e faltasse um terceiro. Que terceiro pilar é esse? Esse pilar é o que o cristianismo traz. Esse pilar é o individualismo. Esse pilar é o que Jesus Cristo significa e vem dos judeus. Jesus Cristo era judeu e ele vem dos judeus para passar essa mensagem. Ele fala: a responsabilidade é sua, assuma a responsabilidade sobre as suas coisas. É por isso que Jesus Cristo vem na forma de homem, porque o homem é o indivíduo. A mulher não representa o indivíduo, a mulher é mãe e filho, a mulher representa o coletivismo. É por isso que Jesus vem na forma masculina. É por isso que Deus, ou o correto, ou as coisas como elas são, teriam que ser metaforicamente representadas na forma masculina, porque o masculino é o que representa o indivíduo, o individualismo, que é o terceiro pilar, que é o pilar que falta não só no judaísmo. É por isso que eles estão em guerra até hoje, porque eles não conseguiram entender que a salvação está no indivíduo e não na tribo. Eles continuam olhando. Se você olhar bem, o judeu ele vem com esse conceito ele começa a achar a resposta, né? Ele acha os dois pilares, mas falta o terceiro, que só chega com o cristianismo. E é por isso que eles estão procurando Jesus, esperando por Jesus Cristo até hoje. E é por isso que eles estão em guerra. Eles estão esperando a salvação até hoje, mas eles não entenderam que a salvação veio com Jesus Cristo, na forma de individualismo. Como isso se manifesta no mundo, né? Vou colocar um exemplo aqui do que eu estou falando. Enquanto o judeu não entender que o indivíduo é mais importante do que o coletivo, ele vai continuar em guerra, porque ele vai continuar dentro de um coletivismo. E é por isso que eles estão em guerra com outros coletivistas, que são os muçulmanos, né? Eles vão continuar em guerra esperando por Jesus Cristo, ou a salvação, ou o conceito do individualismo, que é o que tiraria eles de uma guerra eterna. É mais ou menos por aí. E o que isso significa dentro do vídeo que eu estou fazendo aqui? O último pilar, o pilar que falta, é o individualismo. Os três aspectos
que vão formar a pirâmide e que vão fazer você alcançar o céu, o topo da pirâmide, o pináculo. Você só consegue chegar no topo da pirâmide com os 3 lados. O lado que falta é o individualismo. São os 3 aspectos que vão deixar o ser humano mais perto de Deus. O tempo, o individualismo e a propriedade privada. Esses são os 3 pilares, os 3 aspectos divinos. E são 3. Essa é a totalidade. Sem os 3 juntos, a pirâmide cai. Não adianta, você precisa dos 3 juntos. E isso se faz verdade não só para os judeus, mas também como para a forma de governo, que são coisas absolutamente diferentes. É a famosa teoria de tudo, né? É tudo uma coisa só. É aí onde as coisas se encontram. Essa é a verdade. Essa é a lei. Isso são as coisas como elas são. Isso é Deus. Então, é mais ou menos por aí. Não tem muito como fugir disso. Você precisa das 3 formas, dos 3 aspectos, dos 3 pilares, senão a pirâmide quebra. Então, qual vai ser a próxima forma de governo daqui a 300, 500 anos? Vai ser uma forma de governo que reconheça que o terceiro pilar da pirâmide, que é o individualismo, precisa estar lá. E por que ele não está lá? Por que na monarquia ele não estava lá? A monarquia tinha o tempo e tinha propriedade privada, mas essa propriedade privada não era total porque faltava o individualismo. O que é o individualismo? O individualismo não é egoísmo, não é eu ser individualista, sou um egoísta maluco, não é isso. É a teoria de que o indivíduo é mais importante do que o coletivo. É isso que significa individualismo. Significa que o indivíduo é soberano. Então, a liberdade, todo indivíduo tem que ser livre e a liberdade de todo indivíduo pode ir apenas até onde começa a do outro indivíduo, porque se for além, aquele indivíduo não será mais soberano. Então perceba que todo indivíduo tem que ser livre e para isso a liberdade tem que ir só até onde começa a do outro. Então não podemos ter um rei que é dono de todos os outros homens. Isso seria quase que como escravidão, né? E todo mundo entende que escravidão é errado. Então a gente precisa que todos os indivíduos sejam respeitados. Essa vai ser a próxima forma de governo. Então perceba que para essa nova forma de governo ser atingida, não poderemos ter mais um Estado. Não poderemos ter uma monarquia, não poderemos ter uma democracia e não poderemos nem ter um Estado, porque tudo isso aí fere, essas são as maiores, o Estado é a maior força que fere a liberdade do indivíduo. O que é um indivíduo livre? Eu sou livre quando eu escolho o que eu vou fazer. E numa democracia eu não escolho nada. Eu vou votar. Se nego escolher outra pessoa, a maioria, então eu não tenho escolha nenhuma. Então que liberdade é essa? Eu sou obrigado a pagar imposto. Se eu não pagar imposto, eu sou violentado. Eu não concordei com pagar imposto. Como é que é isso? O Estado, ele fere a liberdade do indivíduo. Então, ele é a principal força que não permite que isso aconteça. Então, perceba que as coisas vão ser bem diferentes aí. E isso vai ser uma mudança muito drástica, né? Não vai acontecer do dia para a noite. Mas pode ser que daqui a 300, 500 anos as coisas comecem a funcionar. Eu tenho uma ideia muito boa de como isso poderia vir a funcionar, mas esse vídeo ficaria muito longo. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça um outro dizendo como eu acho que isso poderia funcionar, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo falando isso. Mas é isso, né? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí e um abraço.